Sem mais delongas, vamos à apresentação de Márcia Cavallari, que mais uma vez nos honra com a presença de apresentação, para inveja do Maurício, que disse que você não tem ido às apresentações da Rede Nossa São Paulo, mas não falta a do Instituto Ilhabela Sustentável. Márcia Cavallari, ela é bacharel em Estatística pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em Ciências Políticas, com concentração em Pesquisas de Opinião Pública pela Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos. Está há apenas 30 anos no Ibope, 32 anos no Ibope, e ocupa hoje o cargo de CEO do Ibope Inteligência. Não é, cadê o Maurício? Não é verdade que eu não tenho ido na Rede Nossa São Paulo. É todo janeiro lá, não é? Né? Conforme o Jorge disse no começo do evento, né, são 8 anos do Instituto Ilhabela, e essa é a 6ª pesquisa que nós realizamos aqui junto aos moradores de Ilhabela. É importante dizer que essa pesquisa é uma pesquisa de percepção, ou seja, os indicadores que o Jorge mostrou logo no início são os indicadores oficiais, e aqui é como a população percebe, né? Então, muitas vezes, alguns indicadores oficiais podem estar melhorando, mas a população não percebe no seu dia a dia isso. Então, aí tem que se investigar como é que pode, né? Ou o contrário, né? Alguns estão piorando e a população acha que está melhorando. Daí tem que investigar mais a fundo o que acontece para ter essa percepção diferenciada. Bom, o objetivo da pesquisa, desde que a gente começou, é medir e acompanhar indicadores relacionados à qualidade de vida na cidade de Ilhabela, no município de Ilhabela, de maneira que eles possam ser usados e discutidos para a discussão e auxiliar, na verdade, auxiliar na discussão de políticas públicas aqui no município de Ilhabela. As entrevistas foram realizadas pessoalmente nos domicílios dos moradores. Foram entrevistadas as pessoas com 16 anos e mais. Foram realizadas 406 entrevistas entre os dias 1 e 5 de novembro de 2014, no início deste mês. E a margem de erro amostral da pesquisa é de 5 pontos percentuais. Bom, o perfil da amostra, esse daqui são as regiões pelas quais no relatório tem a segmentação. Então a gente está dividindo por áreas, centro 1, centro 2, norte e sul. Aqui eu estou fazendo a apresentação com um resumo. O relatório é bastante extenso, será disponibilizado hoje ainda no site do Instituto, assim como uma outra versão, que é uma versão mais completa e mais detalhada dessa que eu estou fazendo aqui, e todas as tabelas do relatório, que tem mais de 200 páginas. Tá? Então aqui é realmente um resumo, senão a gente ia ficar aqui a noite inteira, né? Bom, então aí esses daqui não são os bairros que compõem cada uma das áreas, são os bairros que caíram na amostragem que foi feita. Perfil do entrevistado aqui, do cidadão que vive e é morador, né, de Ilhabela, meio a meio, homens e mulheres, faixa etária 16 a 24 anos, 21%, 25 a 39, 37%, 40 anos e mais, 42%. Se a gente fizer uma evolução disso desde a primeira pesquisa, a gente vê também que a população está envelhecendo, né? Assim como na parte da escolaridade, vejam que hoje nós temos aí 56% dos moradores com nível de escolaridade médio e superior. Por que está junto? Porque o superior ainda é muito pequeno. Então está tendo uma evolução da escolaridade, mas ela está chegando até o ensino médio, né? E pelos indicadores oficiais que nós vimos aí, ele ainda não é totalmente pleno, porque estão ali abaixo das médias ou das metas estabelecidas. Mas, de fato, há um aumento da escolaridade da população, tanto no Brasil como aqui na Ilhabela. Em termos de renda familiar, 28% dos moradores têm uma renda familiar de até 2 salários mínimos,
50%, então metade de 2 a 5, e 14% mais de 5. Né? A proporção da região é a proporção dos moradores, como se divide aí nas 3 áreas. 60% dos moradores são no centro 1, 14% no centro 2 e 26% no norte e sul da ilha. Bom, aqui é uma pergunta que nós temos aqui de instalações que as pessoas possuem nas suas casas, né? E temos aqui, então, de uma forma bastante padrão, aqui sem grandes alterações, a questão do encanamento, água encanada, né? Ligação do esgoto, que a gente viu já na pesquisa de 2012, um crescimento significativo, e hoje 56% dos domicílios declaram que já tem nas suas casas, as suas casas já estão ligadas aí à rede de esgoto. Ainda um número considerável aqui, exatamente o mesmo número de 2012, de pessoas que declaram que tem fossa séptica. Ligação à rede de energia elétrica também se mantém aqui estável e constante. Acesso à internet, isso está aumentando no Brasil inteiro e aqui também. Então, hoje, 59% dos domicílios de Ilhabela têm acesso à internet. E ligação à rede de telefonia, 66%. O uso de serviços públicos relacionados à educação e saúde, nós temos aqui na escola municipal, em município, temos 55% dos domicílios tem pelo menos alguma pessoa que estuda em escola pública municipal. Na escola pública estadual temos aqui 28% e esse número, ambos os números se mantêm constantes em relação aí a 2012, né? Uma estabilidade nessa proporção de usuários dos serviços públicos de educação, tanto municipal quanto estadual. A pergunta de utilização de serviços de saúde, aqui depende da saúde, porque se utiliza, não tem tem duas coisas aqui. Uma que a gente viu também na pesquisa que diminui, quer dizer, aumenta bastante o número de pessoas empregadas, né? Então, não sei se pelo número de aumento de pessoas empregadas, há um plano de saúde onde as pessoas estão trabalhando e diminuiu aqui, ou às vezes nem utilizou o serviço porque não precisou utilizar, né? Então, no ano passado, em 2012, nós tínhamos que 89% das pessoas falaram que tinham, ele próprio ou alguém do domicílio tinha usado o serviço público de saúde municipal, e esse ano 79%. De toda forma, é um índice bastante significativo aí de pessoas que usam o serviço de saúde pública no município de Ilhabela. O desemprego, isso que eu estava dizendo ainda há pouco, nós temos aqui, né, uma diminuição, se nós somarmos aqui 10% dos entrevistados dizem que eles próprios estão desempregados, e tem mais 11% de domicílios aí com alguma outra pessoa desempregada. Então tem um total aqui de 21% de pessoas, os entrevistados declarando 21% de domicílios com pessoas desempregadas. De toda forma, isso é uma queda em relação a 2012, onde nós tínhamos aqui 12 mais 17, então eram 29%, e agora temos 21%. E aumenta, consequentemente, aqui o número de pessoas que dizem que não tem ninguém desempregado no município, no domicílio. Eram 68% e agora são 77%. Bom, clima e percepções sobre a ilha. A primeira pergunta aqui, logo que a gente tem, é se a Ilhabela é um ótimo, bom, ou regular, ruim ou péssimo lugar para se viver. E aí nós temos aqui que 90% das pessoas dizem que é um lugar ótimo, bom para se viver. E a gente vê aqui um aumento de 2012 para 2013 no ótimo e uma diminuição aqui no regular. Mas na soma, né, quer dizer, as pessoas estão achando melhor ainda viver aqui, na soma dá o mesmo percentual. Então, ele se mantém no mesmo patamar nos últimos 2 levantamentos, só que dessa vez quase metade da população diz que é um ótimo lugar para se viver.
Sentimento de pertencimento também, aqui nós temos aqui 84% das pessoas dizendo que sentem-se sim fazendo parte da Ilhabela, se sentem integrados com um modo de viver e com o lugar e com as pessoas. Temos aqui 15% dizendo que é apenas um lugar para se morar, e aqui, olha, tem os jovens aqui que citam esta alternativa mais fortemente do que os demais segmentos. 22% dos jovens se sentem com menos sentimento de pertencimento à ilha, né? E aí, claro, aqui as pessoas com mais idade, por outro lado, são as que mais sentem-se com esse sentimento de pertencimento na ilha. Questões aqui ainda sobre percepção de desenvolvimento, de natureza, a questão dos visitantes, controle de turismo e tal. Nós temos aqui, então, Ilhabela está se desenvolvendo. 90% das pessoas entrevistadas acham que sim, que ela está se desenvolvendo. Tem uma oscilação aqui de 4 pontos, um pouco menor do que a de 2012. Aqui, preocupante, uma percepção maior, caiu a percepção de que a natureza está sendo bastante preservada. Tínhamos 71% na pesquisa de 2 anos atrás e agora 62%, então uma queda de 9 pontos aqui. E que está pouco preservada aumenta. Então, percebem alguma degradação na questão da preservação da natureza aqui na ilha. Entrada de visitantes cresce 7 pontos percentuais em relação à pesquisa de 2012, volta a um patamar aqui semelhante à de 2010, que acredita que a entrada de visitantes deveria ser controlada na ilha, né? Deveria ficar como está, cai exatamente na mesma proporção. A percepção de que o turista é respeitado permanece aqui em 92%, e aqui também tem uma oscilação próxima da margem de erro amostral da pesquisa, que Ilhabela está no caminho certo, 86%, 11% dizem que está no caminho errado, e teve um crescimento aqui de 5 pontos percentuais. Quando nós avaliamos também, de maneira geral, a administração municipal, o conjunto, né, da administração, nós temos aqui 59% dos moradores dizem que a administração municipal, a atual administração municipal, é ótima ou boa, né? Há um decréscimo aqui de 5 pontos percentuais. De 25 passa para 28 aqueles que acreditam que essa administração é regular, e que é ruim e péssima, que era 7 em 2012, fica com 8. Então, a gestão tanto de 2012 quanto 2014 são gestões percebidas como gestões positivas, né? E índices maiores desde o início da medição aqui da primeira pesquisa, onde tínhamos 43%, hoje temos 59%. Nota de 0 a 10 para a administração, nós temos aqui uma média de 6,9, tem uma queda, apesar de ser percebida como ótima e boa, há uma queda na nota de 7,4 para 6,9, é uma diferença. Essa diferença é significativa aqui, que vocês vão observar em vários pontos. É um teste estatístico para ver se essa média é diferente estatisticamente da outra ou não. Porque às vezes a diferença é muito pequena e pode ser significativa ou não. Então aqui é sim uma diferença significativa, de 7,4 para 6,9. E aqui está a proporção de pessoas que deram as notas aqui, né? Então, notas 9 e 10. Em 2012 eram 33, caiu para 23. Então, houve uma queda de 10 pontos percentuais na avaliação nota 9 e 10. Na 6 e 8, a gente tem aqui 50%, então aqui tem um crescimento de 5 pontos percentuais. E de 0 a 5 eram 19, agora são 23. Por que a gente está somando nisso daqui? Isso daqui é o que a gente chama de top 2, que seria o máximo, né, o melhor de todos,
O 0 a 5 seriam todas as notas que estão abaixo da média da escala. A escala é de 0 a 10, então a média é 5. E de 6 a 8 está acima da média, mas não chegou ainda no top 2. Então aqui o que houve foi uma movimentação de 2 anos para cá, de uma diminuição na nota 9 e 10 e um aumento na nota 6 e 8. O que impactou na mudança da média aqui da administração municipal. A Câmara Municipal, pela primeira vez, tem uma avaliação mais positiva. É a primeira vez desde que a gente começou a medir que tem um crescimento, né? Olha, se vocês olharem aqui, 5, 4, 5 e 6 de avaliação ótima para a Câmara. E no BOA deu um salto aqui de 23 para 32. Então a avaliação positiva da Câmara passa de 28% para 38% por conta desse acréscimo na avaliação boa. Na regular permanece a mesma coisa e na ruim e péssima, consequentemente, tem uma queda de 9 pontos percentuais. Na média também, de 0 a 10, ela fica com 5,8 de média, aumenta aqui a média, porque também aumenta, o que acontece é que diminui a nota 0, as notas dadas de 0 a 5 e aumenta as notas de 6 a 8, fazendo com que a média cresça e a percepção de que a Câmara tem uma atuação melhor, né? Problema que mais preocupa espontaneamente. Aqui a gente pergunta para as pessoas qual é o problema que atualmente mais preocupa a população de Ilhabela espontaneamente. A gente não menciona nada e as pessoas falam naturalmente aí os problemas. Então aqui continua em primeiro lugar a questão das drogas e cresce espontaneamente de 12 para 17. Mau atendimento nos hospitais, aqui espontaneamente, 14. Saneamento básico, 14. Falta de médicos, 13. Criminalidade, 12. Falta de policiamento, 12. Todas elas aqui, com exceção da falta de médicos, é a única que tem... a falta de médicos é a que tem uma queda mais significativa em relação à pesquisa de 2012. Olha, eram 23% e agora são 13%. Né? Tem uma piora aqui no custo de vida, uma percepção de que o custo de vida está mais alto. Aqui também não é só na Ilhabela, é no Brasil como um todo. Mais 6 pontos. Abastecimento de água, que antes não estava sendo citado, agora apareceu com 6%. Ruas sem calçamento, também aqui também nunca tinha aparecido, e agora apareceu com 6%. Ruas, e aqui é da maneira como as pessoas falam, né? Ruas sem calçamento, ausência de calçadas, também aqui calçadas nas ruas, né? Mas todas ali, com exceção da falta de médicos, todas oscilaram ali até 5 pontos, 6 pontos, né? Com exceção de médicos, que acabou indo para 10 pontos percentuais. Ainda tem aqui, continuando a lista, né, com citações menores, falta de escolas, coleta de lixo, mas aí com índices bem menores. O que é importante ver também é que 24% das pessoas em 2012 não sabiam espontaneamente dizer qual era o principal problema da ilha, e hoje são 38%. Então um aumento aí também de 14 pontos percentuais. Falando especificamente do saneamento, e olhando o saneamento porque é recente, né? A questão da rede de esgoto é recente, a gente vê aqui por área, por exemplo, que essa citação desse problema que mais preocupa, em 2010 no Centro 1 era 28% citado espontaneamente, 2012 caiu para 13% e continuou 13% em 2014. No Centro 2 é onde teve uma mudança mais significativa. Hoje, somente 4% dos moradores do Centro 2 citam a questão da rede de esgoto, e Norte e Sul, que tinha dado uma queda aqui, cresce agora em 2014 de 14% para 22%. Então, registra uma alta aí na região Norte e Sul. Indo para uma outra pergunta, que é principais problemas da ilha, mas aí com uma cartela onde as pessoas escolhem ali os problemas, quer dizer, é o que a gente chama de pergunta estimulada. Eu entrego uma cartela para as pessoas
vendo ali os problemas citados, eles citam quais eles acham que são as áreas mais problemáticas da ilha, né? O que é importante ver aqui que esse ano houve uma pulverização maior dos problemas. Vejam que aqui, olha, saúde tinha 45%, 57% veio para 34%, caiu 11 pontos. Drogas estava vindo com 42%, 44%, agora 22%, caiu pela metade. Transporte coletivo permaneceu mais ou menos na mesma. Segurança também teve uma queda, né? Saneamento básico ficou igual, balsa piora muito, de 3%, era citado 3% e foi para 15%, a gente teve aqui um índice semelhante em 2008, e agora a balsa passa a ser visto como um problema, né? Então cresceu ali 12 pontos percentuais, a questão do lazer também cresce, né? E a questão de abastecimento de água também cresce. Assim como apareceu espontaneamente na pergunta de problemas, aparece também a questão da água na pergunta estimulada. A questão do emprego diminui de 18 para 6, né? Então, e aqui também é importante dizer o seguinte, quando o entrevistado está com essa lista, é relativo. Então ele lê aquela lista e vê relativamente entre aqueles problemas quais são aqueles que eles consideram mais preocupantes. Então ali emprego diminuiu significativamente. E emprego a gente vê que ele vem numa curva descendente. A primeira pesquisa, tínhamos 31% das pessoas citando a questão do emprego. E hoje nós temos apenas 6% citando a questão do emprego. Bom, quando nós perguntamos que medidas, então, deveriam ser tomadas em cada uma das áreas, né, na área da saúde, mesmo apesar de ter caído significativamente a menção, o que aparece? E também dilui mais, né? Então, contratar mais médicos e enfermeiros, 36%, equipar melhor os hospitais e os postos de saúde, também 36%, essas duas medidas aqui caem em relação à última medição. Ter médicos para todas as especialidades se mantém, construir mais postos de saúde nos bairros também se mantém, mas cresce significativamente a questão de melhoria ou criação do atendimento de emergência, né? Então aí acaba crescendo bastante aqui. Agendamento de consultas tem uma queda e também pagar aqui os médicos e enfermeiros, a percepção da população, que hoje já é menos importante isso frente às outras medidas, né? Então mesmo com essa redução significativa em algumas medidas, como essas duas principais aqui, ainda são altos, os percentuais delas ainda são altos, né? E essa questão do atendimento de emergência que agora aparece com uma força muito maior. Na área de saneamento, aqui tem uma mudança que nós fizemos. Na pesquisa passada nós medimos junto, numa alternativa só, aumentar a rede de esgoto e o tratamento, e agora a gente separou. Então, essa medida era citada com 75%. Na separação que fizemos agora, 58% é uma demanda de aumento da rede coletora e 32% tratar o esgoto coletado. Se a gente somar aqui, dá 90%, né, contra os 75% aqui da pesquisa passada. Tem também aqui um aumento significativo, que é importante a gente ver, que é aumentar a quantidade do abastecimento de água, então de 15 para 23, né? E melhorar as condições de ruas e limpezas, 10 a 14, e fiscalizar e multar infratores, cai de 18 para 12. Contra as drogas, o que acontece? Aumenta significativamente aqui. A gente tinha na pesquisa passada a principal medida sendo citada como a criação de centros de tratamento para as pessoas drogadas, né? Pessoas dependentes com dependência química. E agora aumenta a questão do monitoramento policial, principalmente próximas às escolas, né? Para impedir, para evitar as ações de traficantes.
E também um policiamento mais ostensivo para combater as ações dos traficantes, principalmente nas praias. Então, essas duas medidas aqui crescem bastante em relação ao ano anterior e tem um decréscimo significativo aqui na questão de criação de centro, de tratamento para as dependentes químicos. Na área da educação, melhorar a qualidade do ensino, cresce, uma consciência maior de que precisa melhorar a qualidade do ensino. Número de professores tem uma oscilação amostral, aumentar o número de vagas também uma oscilação amostral, nos cursos, né, que aumentar o número de vagas. Na questão de opções de cursos tem uma queda e também uma queda na construção de mais escolas e creches, assim como no número de vagas para as creches. Então tem 3 quedas significativas e um crescimento significativo na questão da qualidade do ensino. No transporte coletivo, aqui temos colocar mais ônibus nos horários de maior movimento, com 63, é a primeira, apesar de ter tido uma queda em relação a 2012. Um aumento brutal aqui na questão da diminuição do preço das passagens, que passou de 16% para 40% das pessoas desejando, né, que essa medida deva ser tomada. Aumentar o número de linhas e itinerários, cai de 41 para 31. Colocar mais ônibus nos finais de semana permanece praticamente no mesmo patamar, assim como as demais outras alternativas aqui. Tem uma diminuição também na questão da conservação dos ônibus. Então a questão da passagem aí é uma questão que passou a ser bastante crítica. Na questão da segurança, tem uma mudança significativa aqui, que é uma queda no combate à corrupção da polícia, que cai de 18 para 6, e as demais medidas que a população considera mais importante, que é o aumento do número de policiais, combater mais severamente o tráfico de drogas e treinar melhor os policiais, são as 3, que também eram as 3 mais citadas até em 2012. Bom, aí aqui nós temos uma avaliação de serviços, de vários serviços da cidade, e as pessoas davam notas de 1 a 5, né, onde 1 mostrava que elas estão totalmente insatisfeitas com esse serviço, e a nota 5 que elas estão totalmente satisfeitas com esse serviço. O que é importante dizer que na percepção da população, todos esses serviços estão acima da média, né? Então aqui, nessa escala de 1 a 5, a média seria 3, então todos eles aqui estão com mais de 3, sendo que o pior deles é a acessibilidade para deficientes aqui na ilha, que é a pior, o maior número de pessoas dizendo que estão insatisfeitas com esse serviço, né? Agora, todos eles estão acima da média, alguns mais baixos, outros mais altos. A maior de todas é a cidade como um todo, com 4,3, abastecimento de água com 4, conservação de áreas verdes 3,8, iluminação 3,6. Iluminação tem uma queda, assim como também a conservação de áreas verdes tem quedas maiores aqui nas médias e são quedas significativas na média, né? Abastecimento de água também tem uma queda. A balsa também tem uma queda, de 3,9 para 3,6. A conservação de ruas e avenidas também. Promoção de atividades de lazer e cultura tem uma diferença significativa positiva, então melhora a média. O atendimento na prefeitura também tem um aumento na média e é uma diferença significativa, estatisticamente falando. Programas preventivos de saúde também tem uma melhora. Assistência médica municipal e pronto-socorro também tem uma melhora, assim como a questão da coleta do esgoto, o saneamento básico ali, uma melhora, e limpeza de canais e córregos também, junto com segurança pública, uma melhora. Então, todas as médias desses serviços estão ali acima da média da escala medida, todas elas com mais de 3. Depois, no relatório completo,
tem a distribuição das notas, né? Quantos estão satisfeitos com totalmente satisfeitos com 5, totalmente insatisfeitos com 1, porque a média, né? A média você pode ser todo mundo falando nota 3, todo mundo tirou 3 e a média 3, ou você pode ter muita gente falando nota 0 e muita gente falando nota 5 e a média vai ser 3, né? Então, é importante depois olhar lá no relatório a distribuição das notas. Na qualidade aí dos serviços relacionados à educação e saúde, o que nós temos aqui, ó, no ensino público municipal, a percepção de melhora em relação ao último ano. Sempre a pergunta é feita assim: você acha que melhorou muito, pouco, não se alterou, piorou muito ou pouco em relação ao último ano? Então nós temos aqui uma queda de 9 pontos percentuais no índice de pessoas que dizem que melhoraram muito e melhorou um pouco o ensino público municipal, e aumentou o não tem mudado, né? Então foi de 19 para 31, então percebe uma certa estagnação, quer dizer, não está avançando. No ensino público estadual também tem uma queda um pouco menor, aqui de 4 pontos percentuais na percepção de melhora, e um aumento de 14 pontos na percepção de que não tem mudado, né? E nos serviços de saúde não, esse tem uma melhora, tem 3 pontos percentuais a mais aqui no número de pessoas que dizem que tem melhorado muito ou melhorado um pouco o atendimento da saúde, e tem aqui também não tem mudado, que vai de 29 para 39, ficando com 10 pontos percentuais a mais, e uma diminuição aqui que tinham 19% para 8% aqui que tinha agora nesse ano, que tem piorado. Então, na saúde, de fato, há uma percepção em vários indicadores da pesquisa de que alguma melhora houve. Na questão aqui de notas também para várias atividades, né? Por exemplo, aqui esporte, lazer e cultura, nós temos uma média geral aqui das atividades esportivas de 3,9, em 2012 era 3,7, e aqui todas elas tiveram um crescimento aqui nessas médias, né? Então, esportes náuticos, futebol, esportes de quadra e esportes de corrida e aventura. Nas atividades de lazer e cultura também tem na média geral, a gente vai de 3,1 para 3,6, e se a gente olhar a série histórica, que ela vem de fato crescendo, né, 2,3, 2,5, 2,8, 3,1 e agora 3,6, então as pessoas estão percebendo uma melhora nas atividades de lazer e cultura da cidade, né? E também todas elas aqui individualmente, shows e festas, bibliotecas, inclusão digital, eventos de exposições, cursos, palestras e oficinas, recreação nos bairros, aqui teve uma melhora significativa, teatro também aqui, uma percepção de uma melhora nessas atividades na cidade. Violência no último ano, nós temos aqui 8% dos moradores dizendo que eles próprios foram assaltados ou agredidos ou foram vítimas de algum delito nos últimos 12 meses, é sempre perguntado em relação aos últimos 12 meses, e tem mais 14% aqui que dizem que tiveram algum parente ou algum conhecido próximo que também sofreu algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Né? Aqui tem uma exceção aqui, né, de um índice bem grande, que eu já nem me lembro, mas aqui tinha acontecido algum fato. Um fato na cidade que abalou muito e que deu bem alto esse índice na época, né? Então, o patamar aqui das demais tem se mantido mais ou menos, aqui até melhorou, né? 17, 13, 14, aqui 7, 8. Agora, claro que esse 8 aqui do próprio entrevistado, ele vai para 14% para aqueles entrevistados que têm uma renda maior, com mais de 5 salários mínimos, e que as pessoas aqui com 40 anos e mais também com 11%. Bom, percepção futura nos próximos 6 meses em relação a alguns aspectos. Inflação.
69% das pessoas acham que a inflação vai aumentar. Não, desculpa, vai diminuir. Né? Está acreditando que a inflação aqui vai diminuir. Desemprego, 43% acreditam que vai diminuir. Né? A renda geral das pessoas, daí tem 27, vai de 19 para 27 o número de pessoas que acham que também vai diminuir. Né? Que vai aumentar, sempre tem um nível de otimismo grande em relação à renda, tanto pessoal quanto das pessoas em geral. Tem 30% aqui que acha que as rendas das pessoas em geral vai aumentar, e 27% que vai diminuir, e 37% que vai permanecer igual. A sua própria renda, quer dizer, a própria renda do entrevistado, 37% acredita que vai aumentar, aumenta o número de pessoas que acham que vai diminuir, e fica 40% que não vai mudar. Confiança nas instituições de Ilhabela, o ranking da confiança. Continuam os bombeiros em primeiro lugar, e desde a primeira pesquisa os bombeiros são os primeiros colocados. Então 95% dos entrevistados confiam na instituição Corpo de Bombeiros. Aí Correios, o Parque Estadual de Ilhabela, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Ministério Público, Defesa Civil, Poder Judiciário, Electro, Capitania dos Portos, Polícia Ambiental, Sabesp, Associação de Bairros, Petrobras, a Prefeitura, Polícia Civil, Polícia Militar, a CETESB, a Balsa, a Dersa, a Aviação Fênix, Câmara dos Vereadores e a Vivo. Então, apesar daquela melhora na atuação, na percepção da atuação da Câmara dos Vereadores, que eu mostrei lá no início, né, na avaliação ótima e boa, a Câmara dos Vereadores ainda está nos últimos lugares no ranking de credibilidade das instituições de Ilhabela, assim como a Vivo. E a Balsa, e a Fênix e a Balsa, né? Não posso esquecer a Balsa aqui. E a Balsa piorou a percepção, né? Se a gente olhar evolutivamente, ali eu só dei o ranking, mas olhando evolutivamente, então, olha, Corpo de Bombeiros não tem grandes mudanças, os Correios também não, o Parque da Ilhabela melhorou de 82 para 87, Parque Estadual, a Secretaria do Meio Ambiente melhorou de 79 para 84, Ministério Público melhorou 6 pontos, Poder Judiciário melhorou 7 pontos, Defesa Civil melhorou 4 pontos, Electro caiu 2 pontos, Capitania dos Portos melhorou 5 pontos, Polícia Florestal e Ambiental aumentou aqui 3 pontos, a Sabesp cai 12 pontos, apesar dela ter um índice de credibilidade alta, ela cai, assim como nós vimos em outros indicadores anteriores, a questão da problemática de aumento de 6 pontos no abastecimento de água, tanto espontaneamente quanto na pergunta estimulada. Os moradores, a Associação dos Moradores de Bairro também aumenta a confiança, de 60 para 75, então aqui é uma mudança importante. Petrobras cai, apesar de ainda ter 72, cai 13 pontos percentuais a confiança na Petrobras, nem precisa dizer porquê, né? A Prefeitura da Ilhabela também melhora 13 pontos, Polícia Civil melhora 11 pontos, Polícia Militar melhora 8, CETESB cai 1, Dersa, Balsa cai 16 pontos. Então, apesar de ter ainda um índice de confiança alto, 63%, tem uma queda significativa aí de 16 pontos percentuais. A Aviação Fênix permanece com 2 pontos só, uma oscilaçãozinha. Câmara dos Vereadores, olha, cresce 24 pontos. Tá? Então, é o maior crescimento de todos, mas ainda assim é o penúltimo lugar aí no ranking, o último lugar no ranking, empatado com a Vivo, que também cai 13 pontos aqui na medição de 2014. Bom, problemas ambientais percebidos pela população como mais sérios, mais graves, tem a poluição de rios e cachoeiras,
e tem um acréscimo aqui em relação ao último estudo de 12 pontos. Desmatamento permanece no mesmo patamar, queimadas cresce 9 pontos, poluição do mares e praias cresce aqui 8 pontos. Se vocês, o que é interessante nós vemos nessa série histórica de 6 pesquisas, é que cada uma delas, as oscilações positivas e negativas, são contextualizadas com os fatos que estão acontecendo na cidade. Então, você pega e você volta na história. Aqui, por exemplo, aqui a gente tem 39, né? 38, ficou igual. Né? Mas vejam que cresceu. Aqui estava num patamar, veio para outro patamar a questão do desmatamento. A questão das queimadas, no primeiro ano foi forte, daí caiu, subiu de novo, caiu e agora sobe mais um pouco. Né? Poluição do mar e das praias. Aí, era bem mais alto aqui, daí teve uma queda, mas agora houve um crescimento novamente. Né? Construções irregulares permanecem no mesmo patamar. Invasão e ocupação de áreas protegidas tem uma oscilação de 4 pontos. Poluição sonora tem uma modificação aqui de patamar de 7 para 12. Caça ilegal, uma percepção de diminuição aqui de 5 pontos. E os outros aqui com oscilações menores. Bom, favorabilidade e ações ou medidas em algumas medidas aí que poderiam ser tomadas aqui na ilha, o nível de favorabilidade das pessoas, né? Então, temporada de navios de cruzeiros. Ano passado tínhamos 90, veio para 85, caiu 5 pontos. Limitação da entrada de veículos na ilha. Olha que o patamar aqui mudou significativamente. A gente começou com 45 a favor, hoje a gente tem 77% da população a favor da limitação de entrada de veículos na Ilha Bela. Então é um crescimento bastante significativo. Sistema rotativo de carros também é uma medida que vem crescendo ao longo do tempo. Começamos aqui com 45% de favorabilidade a essa medida, hoje estamos aqui com 65%, né? O zona verde azul aqui. Cobrança de taxa de meio ambiente, tinha uma favorabilidade de 43% e agora temos uma favorabilidade de 67%. Um crescimento significativo aqui de 12 pontos percentuais. Caminhões circulando sábados e domingos na ilha. Aqui desse ano nós não tínhamos, começou aqui, olha, a favor 39 contra 58, hoje aumentou para 47 e 50 aqui contra. Né? Mas em relação ao ano passado, tem um crescimento aí na favorabilidade. Municipalização do ensino, já a grande maioria já era a favor e continua sendo. Bom, percepção que os moradores têm sobre o impacto econômico em algumas medidas aí, né? Então, por exemplo, navios, e aqui a gente está dando nota também de 1 a 10, desculpa, que é 1 a 10, onde 1 significa que o impacto é negativo e 10 que o impacto é positivo, né? Então, aqui os verdes são as notas 9 e 10, então tem hoje 35% dos moradores dizendo que tem um impacto positivo os navios de cruzeiros na ilha. Vejam que mudou drasticamente o patamar. A percepção de que o impacto econômico que os navios trazem para o município, né? Então, diminuiu bastante aqui a nota 9 e 10, o que faz com que percebam que é mais negativo, aumenta a nota aqui de 1 a 5 e aumenta aqui a nota de 6 a 8. Quer dizer, não é tão claro mais o impacto positivo que os navios trazem para a ilha. Duplicação da rodovia também aqui muda, né? Fica mais aqui nas notas de 6 a 8, tem uma diminuição na média, aqui também tem uma diminuição na média, aumenta aqui o impacto negativo da duplicação, porque agora já também é uma realidade, né? A duplicação já é uma realidade, então a percepção que traz já é mais clara, né? A ampliação do Porto de São Sebastião, nas notas aqui de 1 a 5 permanece mais ou menos a mesma coisa, cresce o percentual de pessoas que dão nota 6 a 8 e cai a de 9 e 10. E criação de APAs também. Aqui, no impacto ambiental, lá era econômico, aqui é ambiental.
Então veja como cresce os navios, que 28% só davam notas de 1 a 5, que o que significava impacto ambiental negativo, e hoje são 44% das pessoas que dizem que tem um impacto ambiental negativo. A duplicação das rodovias permanece a mesma, apesar de ter tido uma mudança aqui nas notas 6 e 8, 9 e 10, no negativo continua a mesma. Ampliação do Porto Sebastião também permanece o mesmo, e criação do Aspas aumenta aqui 27%, e nota 9 e 10, que é positivo, impacto positivo, permanece o mesmo. Bom, de maneira geral, como que as pessoas veem o turismo na Ilhabela? O turismo na Ilhabela traz mais benefícios para a população, e traz mais benefícios do que prejuízos? Traz mais prejuízos que benefícios, ou só traz prejuízos? Então aqui nós temos um patamar quase que constante aqui, 92% de consciência de que sim, tem mais benefícios do que prejuízos o turismo na ilha. Só que tem uma mudança, que na soma nós temos 42% que só traz benefícios, caiu 10 pontos percentuais, e traz mais benefícios que prejuízos, de 37 para 50. Então a soma é a mesma, mas já não é uma percepção tão só positiva, que só vai trazer benefícios do turismo para a Ilhabela. Então, um nível de conscientização maior das pessoas, né? Bom, aqui é uma série de medições que nós temos aqui de atitudes cidadãs, onde nós perguntamos como que cada um dos entrevistados veem que os moradores da Ilhabela praticam ou não cada uma dessas ações, e depois eles próprios, tá? Então, aqui primeiro os moradores. Se a gente olhar, todas as ações, respeito ao vizinho, barulho e obra, aumentou. Respeito ao espaço público, lixo e barulho, aumentou. Comportamento no trânsito, aumentou. O que aumentou o quê? A percepção de que quase todos, ou a maioria, tomam essas atitudes, tá? Cumprimento da lei, ainda que não concorde. Pagamento de impostos. Acompanhamento do desempenho escolar e cobrança por qualidade de ensino na escola. Esse não aumentou muito, não. Não aumentou nada, né? Até caiu, 52. Acompanhamento das ações da administração. Veio de 27 para 29. Já era baixa essa atitude cidadã. E participação em atividades comunitárias permanece a mesma. Isso é a percepção que o entrevistado tem dos moradores em geral. Agora, quando a gente pergunta deles próprios, vejam que os patamares aqui são 74, 69, 69, 71, 82. Agora, quando você vai para eles, os percentuais são 98, 97, 96, 93, né? Quer dizer, eu faço, mas os outros não, né? Se bem que está melhor lá o índice, né? E até aqui também, né? Olha, acompanhamento das ações da administração pública, 46%, né? 27%, só 27% da população acompanha, mas eu acompanho, né? Então aqui é meio que uma atitude politicamente correta, uma resposta politicamente correta, né? Participação em atividades comunitárias, 35%. Também aumentou, olha, todos eles também tiveram aí aumentos na percepção de que as atitudes estão mais cidadãs, né? Aspectos que deveriam receber mais investimentos para a melhoria da qualidade de vida da população aqui em Ilhabela, continua sendo, apesar de ter... primeiro assim, a gente pergunta para a população como um todo e para o entrevistado e a sua família. O ranking não muda. Então a prioridade é saúde, né, segurança, educação, transporte público, emprego, apesar de ter caído significativamente, olha a prioridade, né? Saneamento, lazer, assistência ao menor, habitação social, trânsito, iluminação, meio ambiente, limpeza pública, transporte alternativo, e o que muda significativamente, tanto para a percepção da população quanto para o próprio entrevistado e a família, é a questão do emprego. E apesar de terem diminuído aqui os patamares, por exemplo, saúde, tem vários indicadores de melhora aí na pesquisa, mas mesmo assim ele continua sendo o prioritário, assim como segurança e educação.
Falando do Instituto Ilhabela Sustentável, ele vem se tornando conhecido, cada vez mais conhecido a cada pesquisa que a gente faz. Quando nós começamos aqui em 2008, só 24% da população tinha ouvido falar do Instituto Ilhabela Sustentável, hoje são 48%. Então dobrou o número de pessoas de 2008 para 2014, mas aqui o Instituto ainda tem um desafio, porque metade só da população já ouviu falar do Instituto Ilhabela Sustentável, né? Nota que dá para os objetivos do Instituto, né? O Jorginho já explicou no início os objetivos, a missão e a visão. Então, aqui a gente tem uma média de 7,4, permanece com 7,3, mas vejam que aumentou o número de pessoas que falam que não tem informações suficientes para opinar, para dar a nota, né? Então, precisa disseminar mais, precisa comunicar mais a questão aí das ações do Instituto. As ações mais conhecidas do Instituto são cuidando bem do nosso lixo, com 38%, o Dia Mundial Sem Carro, com 36%, voto consciente, com 30%, educação cidadã, minha ilha, nossa ilha, de 18 para 23, que foi o que mais cresceu do ano de 2012 para o ano de 2014, né? E tem aqui 26%, aumentou 5 pontos percentuais, as pessoas que dizem que não conhecem nenhuma dessas ações, né? Principalmente aqui esse índice de 26 chega a 35% entre as pessoas com o ensino fundamental 1, né? Até a 4ª série, e as pessoas residentes ali no norte e sul da ilha, né? O voto consciente, por outro lado, já aumenta aqui nessa população, olha, de 17 para 30, de menor escolaridade e de menor renda também. O Dia Mundial Sem Carro também aumenta aqui o conhecimento significativamente nas pessoas com menor renda. E cuidando bem do nosso lixo, tem uma diminuição significativa aí entre os jovens. Agora, o desafio maior está aqui, né? Porque quando começou, grau de interesse em acompanhar os indicadores. 77% das pessoas diziam que tinham muito interesse ou interesse médio. Hoje, só 46% das pessoas, né? Então, e veio num declinante aqui a curva de pessoas com interesse em acompanhar os indicadores de qualidade da cidade, né? Os indicadores que permitem aí acompanhar ao longo do tempo o desempenho da cidade, o desenvolvimento da cidade, né? Então aqui tem um desafio grande aí para o pessoal do Instituto Ilhabela Sustentável. Bom, considerações finais. Então, fazendo só um grande resumo, porque foram muitos números, né? Então, para os moradores da Ilhabela permanece positiva, a imagem permanece bastante positiva, se sentem satisfeitos com o município, se sentem fazendo parte do município, tem um grau de pertencimento alto, e também estão otimistas aí em relação ao futuro. O turismo continua sendo, sim, uma atividade benéfica para a Ilhabela, mas há uma consciência maior aí de que alguns cuidados devem ser tomados, assim como a gente viu aquele grau de favorabilidade, várias medidas ali de controle na questão do turismo. O desemprego na Ilhabela deixa de figurar entre os principais problemas apontados pelos entrevistados e atinge nessa rodada o menor índice desde o início da série histórica. Agora, neste ano especificamente, aumenta ligeiramente, aumenta a percepção e a preocupação e uma posição mais crítica aí no que diz respeito à proteção do meio ambiente, né? Quer dizer, na verdade há uma percepção mais crítica com relação à questão do meio ambiente e isso é notado pelo aumento da favorabilidade de várias ações ali que nós medimos em relação a essa questão, né? Assim também, apesar de ter piorado, na questão da preservação da natureza.
Em 2014, como eu disse, houve uma pulverização maior ali nas citações das áreas mais problemáticas, né? A saúde permanece no topo da lista, embora tenhamos visto em vários indicadores aí que há uma melhora, né? E drogas, transporte, segurança, educação, saneamento e a balsa acabam ficando ali numa segunda colocação, até que meio empatadas ali, né? Por isso que pulveriza mais as informações. As menções ali à saúde, elas decrescem para um patamar já observado lá em 2007. Tem uma tendência que acompanha pelo ligeiro aumento aí das médias nos serviços da saúde, quer dizer, melhora essa questão. Também não está aqui, mas no relatório completo vocês vão ver que, por exemplo, a percepção da melhora da saúde é maior entre aqueles que usam os serviços públicos de saúde do que, um pouco maior do que o da população, né? Já o da educação já é maior também, mas já não tem tanta diferença. Então, tem ali ainda, além das demandas por infraestrutura na área médica e de contratação de médicos, destacam-se também as necessidades na área de atendimento de emergência, né? Há uma demanda por isso. Citações da questão das drogas e da segurança. Nessa rodada de agora, nós vemos que são os percentuais mais baixos da série histórica, né? E para lidar com a questão da droga, crescem aí as expectativas em relação à atuação policial, enquanto que há um decréscimo na percepção da criação de clínicas para tratamento de pessoas com dependência, né? Com relação à segurança pública, também permanece a ideia de que o número de policiais e o treinamento efetivo treinamento dos policiais e combate efetivo ao tráfico de drogas são medidas fundamentais para a melhoria da área de segurança. Em relação ao saneamento, apesar de ainda figurar ali entre os principais problemas, caem as menções ao longo as menções específicas aí ao longo da série histórica, né, tendo em vista que há um número maior de pessoas aí usufruindo do sistema de saneamento e coleta de esgoto, e agora que já tem 56% dos domicílios aí ligados à rede de esgoto, né? Então, mas apesar desse aumento da rede, a rede ainda tem uma demanda por aumentar ainda mais, por ampliar essa rede de coletora de esgotos. Bom, a balsa recebe citações maiores aí como principais problemas da ilha e, consequentemente, com isso cai também a confiança na DERSA, que é a responsável pelo serviço, assim como também cai a nota do serviço da balsa. A atual administração municipal segue bem avaliada, como também vimos de 2012. Crescimento de confiança na prefeitura atinge nessa rodada o maior índice da série histórica. Aumento na nota média também dado pelo atendimento prestado pela prefeitura à população, também reforça essa mudança de percepção em relação à administração municipal. Em relação à Câmara dos Vereadores, como eu disse, né, também há uma melhora significativa em termos de confiança e em termos de avaliação. E a população se mostra ali dividida, quando a gente lembra lá a pergunta de avaliação ótima, boa, regular, ruim e péssima, está dividida ali entre ótima e boa, que seriam as percepções positivas, e as regulares. Então, essa melhora, consequentemente, reflete também no nível de confiança dessa instituição, apesar dela continuar ali no último lugar do ranking das instituições medidas. Mas, de toda forma, é um avanço. Bom, continua em crescimento o número de pessoas que conhecem e já ouviram falar o Instituto Ilhabela Sustentável. Hoje, praticamente metade da população conhece, né? As ações mais conhecidas são Cuidando Bem do Nosso Lixo, o Dia Mundial Sem Carro e o Voto Consciente. Mas tem aí a questão do interesse em acompanhar os indicadores da percepção da ilha, que segue diminuindo a cada rodada que a gente faz de pesquisa. Em relação aí às atitudes cidadãs,
as menos praticadas continuam sendo aquelas relacionadas à questão da participação política e comunitária. Lembra que naquela tabela eu mostrei no ranking, eram as últimas ali, ali era tanto na percepção da população quanto do próprio entrevistado, né? O que pode estar relacionado aí a essa falta de interesse em acompanhar os indicadores e os assuntos de interesse público, né? E permanecem aí, então, desafios, tanto para a Prefeitura quanto para o Instituto Ilhabela Sustentável, não apenas no sentido de ganhar visibilidade por meio das ações, mas em despertar interesse na população de maneira, em relação a essas questões mais cívicas de acompanhamento e participação mais comunitária, e para a Prefeitura na questão da qualidade dos serviços. Bom, esse é o resumo da pesquisa, ela é bastante extensa, vai estar disponível hoje no site, o relatório completo e todas as tabelas, para que todos possam usar, analisar. Já está lá, não estará, já está. Para que possa trabalhar. Esse material é um material que ajuda bastante a direcionar políticas públicas, ouvindo as demandas aí da população. Então é isso, muito obrigada. Obrigado, Márcia. Temos duas perguntas, talvez mais uma para a gente encerrar. Podemos pôr a pergunta, Márcia? Primeiro, de João Guimarães, de Belém do Pará, pergunta se foi feito uso de parâmetros do IBGE, idade, sexo, escolaridade, para a composição da amostra. Sim, toda pesquisa que é feita por amostragem, ela é feita baseada em indicadores oficiais, e nós lá, os institutos de pesquisa, têm que rebolar ali para fazer a melhor estimativa, porque muitas vezes, como é o caso dos municípios, os dados mais atualizados que a gente tem são do censo, né, de 2010. As PNADs que saem anualmente, elas se referem apenas aos dados do estado como um todo, das regiões metropolitanas e do interior. Então, a partir desses dados, nós temos que fazer estimativas de como que houve esse crescimento nos municípios. Mas o perfil ali da amostra que eu mostrei é baseado nos dados oficiais. Obrigado, Márcia. Aqui, José Furtado, de Campinas, que queremos, coloca a preocupação sobre o interesse nos indicadores, decrescendo. E pergunta se, com a sua experiência, o que deveríamos fazer no sentido de entender melhor essa tendência. Se você percebe isso no resto do Brasil, enfim. Bom, no Brasil agora a gente viu, né? Na eleição presidencial, todas as manifestações de 2013 que acabaram em nada, né? Então, acho que tem que ter um processo aí de desenvolvimento de consciência política, né? De consciência de cidadania, de interesse. E agora é um momento difícil, acho que a gente passa por um momento difícil, porque muitas vezes as pessoas ficam descrentes, né? Fala, o que adianta eu me esforçar por acompanhar isso se nada vai mudar? O que me adianta fazer isso se no outro dia aparece denúncias de corrupção, né? Então, é um desafio grande, porque o momento pelo qual a política brasileira vive, ela tem os seus altos e baixos. Então, algumas cidades, então, Ilhabela é um universo menor, né, para poder se trabalhar melhor isso e fazer com que isso se interesse. Agora, para saber por quê, teria que fazer uma investigação aí mais profunda. A minha experiência, o que eu vejo de outras pesquisas, é um pouco essa coisa do descrédito. Eu vou fazer alguma coisa que eu sei que não vai dar em nada. Márcia, eu vi os teus comentários finais e duas coisas me chamaram a atenção nos números, que acho que não apareceu na tua consideração final. É sobre mobilidade. Há um acréscimo de pessoas que são a favor de regular a entrada de veículos na Ilhabela, sensível, um aumento sensível contra
circulação de veículos de carga ao final de semana, há uma diminuição na nota da balsa, né, ligada à mobilidade, há um desejo, uma insatisfação com relação à cobrança, o valor da passagem, né, quer dizer, um conjunto de fatores meio que ligados a um movimento que nós sabemos que de alta motorização no Brasil, há um número de acidentes na área de educação ligados à mobilidade, um aumento, ou seja, esse tema é um tema que tem gerado aí algum grau de consciência, né, de que ele está começando a incomodar, você não acha? Nas considerações finais, essa questão do controle da balsa estavam mais ligados ao turismo, né, de fazer um controle maior de entrada de veículos na ilha, de monitorar melhor. Agora, a coisa da mobilidade veio já desde os movimentos lá de junho de 2013, né, que começou exatamente com a passagem, e aqui tem 40% das pessoas dizendo que tem que diminuir o preço da passagem. Então, há um desejo geral, tanto aqui quanto também em outras cidades, São Paulo, na rede Nossa São Paulo também tem várias questões ali relacionadas à mobilidade, que há uma demanda por serviço público de melhor qualidade, né? As pessoas até dizem que usariam mais o transporte público se fosse de melhor qualidade, né? Então tem o tema mobilidade, ele é um tema que diz muito aos municípios. Tem mais alguém querendo fazer alguma pergunta? Não? Senão nós vamos dar uma última intervenção a Socorro de Ilhéus. Boa noite, eu sou Maria do Socorro do Instituto Nossa Ilhéus. Quanto a essa preocupação que foi apresentada pelo José Furtado de Campinas, eu conversava aqui com o Jefferson, que veio de Florianópolis, e eu fiz uma ligação entre dois indicadores. Ao mesmo tempo em que o conhecimento do movimento do Instituto Ilhabela aumenta, o interesse pelos indicadores diminui. Ou seja, eu acredito que a população começa a passar essa responsabilidade e a confiar muito mais no Instituto e dizer o seguinte: olha, o Instituto Ilhabela vai cuidar disso. Isso é uma preocupação que nós temos que ter, porque nós não temos que ser cobrados depois por aquilo que é responsabilidade do poder público. Então eu acredito que está muito mais nessa linha. E outra coisa que a gente percebe é a questão da saúde e do meio ambiente. Eles colocam saúde lá em cima e o meio ambiente também está aumentando a percepção e a consciência da preservação, da importância de ter as APAs, né? de ter as unidades de conservação. Ao mesmo tempo, eles não colocam como sendo muito importante isso para refletir na saúde. Coloca a saúde lá em cima e o meio ambiente veio para baixo. Isso é natural. Vou fazer um comentário aqui. O Carlos, durante 365 dias por ano, ele reclama que eu brinco demais com as pessoas, pois hoje eu vou fazer uma com o Carlos. Graças a Deus que a Márcia disse que o principal motivo que ela sente é de um descrédito das pessoas e que a Socorro agora interferiu dizendo que é uma percepção de passar mais responsabilidade, porque eu estava ali para assinar a demissão do Carlos. Para que ele está lá? Só você, está me devendo essa. Brincadeira, viu, Carlos? Grande trabalho o ano todo. Não, mas eu concordo, porque já não tem o interesse, porque tem um descrédito, então tem alguém fazendo, deixa que faça, né? Aí então o desafio fica em como estimular as pessoas, dizendo que isso é uma responsabilidade de todos, né? Temos mais alguma pergunta? Não? Eu ia talvez fazer uma última observação. A gente vem de caro aqui a sua participação. Outra coisa que chama a atenção, que acho que é uma tendência também brasileira, é que há quase um pleno emprego em Ilhabela, né? Por outro lado, há uma certa preocupação, conscientização de que a educação não melhora. Se a gente olhar o objetivo, né, ou a meta de melhora no ensino, ainda que esteja em 2020, sempre está muito longe, mas esse longe chega rápido, nós estamos longe disso, né? Quer dizer, com uma média 7, que é um objetivo, nós ainda estamos raspando a barra dos 5. Né? E
parece que começa a haver uma conscientização de que não está chegando lá. Isso deve se refletir no emprego melhor, né? Quer dizer, começa a ter uma demanda, apesar de eu estar empregado, eu quero mais, né? Isso faz sentido, essa colocação? Faz sentido e, no geral, Brasil afora, nas pesquisas que nós fazemos, começa a aparecer de uma maneira muito mais clara a questão de capacitação profissional, né? Então, as pessoas percebem vagas, oportunidades e não se sentem capacitadas para ocupar aquelas vagas. Então, por exemplo, nas pesquisas Brasil afora, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, as pessoas falam nas pesquisas qualitativas, sim, agora temos oportunidades, mas não estamos prontos para usá-las. E o que acontece? Vem gente de fora pegar o nosso lugar. Essas palavras que eu estou falando são as palavras que as pessoas falam nas discussões em grupo. Gente de fora então veio gente de São Paulo e pegou a vaga melhor que tinha. Veio gente do Rio de Janeiro e pegou a vaga melhor que tinha, né? Então começa a ter uma demanda por essa questão da melhora da qualidade de ensino, começa a perceber que as oportunidades estão surgindo, mas muitas das pessoas, apesar de estarem empregadas, não conseguem avançar para pegar essas vagas melhores. Então falta capacitação profissional e a melhora na qualidade do ensino mesmo. Bom, vale lembrar que eu vejo aqui o pessoal da Câmara estavam, né, cada vez que o número estava acho que tem também essa menção, né, importante, de, depois de anos, né, da pesquisa, que é uma melhora significativa. Mas esta e várias outras informações estão disponibilizadas no site, não é isso, Carlos, para uso de poder público, de outras instituições, enfim, acho que tem um material muito rico. E se for se aprofundar pelos estratos sociais, nível de escolaridade, quais são as percepções, acho que tem um material riquíssimo para que no ano que vem, por exemplo, a Câmara melhore muito mais, né, para entender por tipo de extrato qual é a avaliação, onde melhor evoluiu, onde menos evoluiu e assim por diante. Isso vale para a polícia, para a prefeitura, para a Terça, para todas as instituições citadas. Acho que essa é uma das contribuições de um instituto para a melhoria da qualidade de vida na ilha. Se não tem, desculpa, última então. Pensou melhor, né? Se pudesse apresentar. Boa noite, Oswaldo Julião. Eu notei aí na questão do turismo, né, que as pessoas estavam analisando que o turismo caiu, né, a qualidade, vamos dizer assim. Será que precisa ter um olhar melhor para onde está sendo divulgado Ilhabela, melhorar essa qualidade do turismo? É isso mesmo que deu para entender ou não? Qualidade não, né? O respeito do turismo, as pessoas acham que o turista é respeitado. O que caiu é na questão do impacto ambiental. Isso. No econômico, então, no econômico a questão ficou mais focada na questão dos navios, né? Na questão dos navios, então, no início falava, bom, legal, os navios virão para cá e vai ter um impacto econômico forte, né? E hoje já não percebem mais isso, né? Então, talvez no dia a dia as pessoas lá, chega um navio, desce um monte de gente, mas não resolve, né? Ou não consome, ou atrapalha, né? Então, não sei se é só uma questão de divulgar, mas um turismo mais regrado, né? Acho que a impressão que, enfim, se eu prestei atenção na apresentação, também não vi aqui, a população tem mais consciência de que o turismo não traz só vantagens e não tem nenhuma contrapartida a isso, né? Que é provavelmente a necessidade de dar mais serviços, de oferecer ambiente sanitário, etc. E há uma percepção de que os navios não são tão bons quanto eram, né? O impacto econômico não tem dos navios em particular, né? Mas ainda, acima de 90%, eu acho que o navio ainda é melhor.
provavelmente. Mas acho que precisaria entrar um pouco melhor também de quem é essa percepção, se são, digamos, de pessoas com mais alta renda, que têm negócio ligado, enfim, acho que precisaria se debruçar melhor sobre os números para entender, inclusive, para formular política pública para isso. Ao contrário do que a Márcia disse, não são 200 páginas de tabelas, são 480 páginas de tabelas. Porque é importante também para o estabelecimento de políticas públicas, elas estão não só divididas em sexo, em renda, também em bairros, em regiões, então dá para fazer um trabalho importante, olhando a fundo e não só, apesar da qualidade fantástica da apresentação, o segredo está olhar nas tabelas. Tá? Okay. Desculpe, Jacó. Eu queria voltar um pouquinho à questão das drogas, né? No item de medidas preventivas do uso de drogas ficou com mais favorabilidade do que a construção de centros especializados de tratamento. Isso em matéria de quantificação significa que a população está se desinteressando, ou seja, cansou de solicitar clínicas especializadas e cuidar da prevenção. Isso, de alguma maneira, é quantificado na pesquisa? Foi estimulado essas duas diferenças na resposta? Não, né? Ela foi escolhida de uma lista e as pessoas perceberam. Aí tem várias hipóteses, que daí tem que aprofundar aí. Por exemplo, se as pessoas viram algumas ações da polícia e que elas percebem que surtiram um efeito, elas acabam indo por esse caminho e falam, então é melhor combater assim do que tratar quem é drogado. É uma coisa relativa. Então, se de fato ocorreu alguma ação específica da polícia em coibir e tal, e ela vê que isso surte efeito, ela fala, então é melhor evitar desse jeito do que construir a clínica. Enquanto a polícia não estava fazendo nada, ela fala, bom, se nada está mudando, então é melhor construir a clínica. Então é tudo meio relativo. Então a gente teria que aprofundar mais um outro tipo de pesquisa para ver como é essa relativização que eles fazem. Imagina. Obrigado, Márcia. Ainda bem que você não vai cobrar por página, né, Júlio? Bom, obrigado a todos mais uma vez. Os trabalhos para o pessoal da rede social está só começando, né? Amanhã, depois, domingo. Mas também vamos aproveitar o que tem de bom na Ilha Bela. Parece que todo mundo conta que tem coisas boas por aqui, né? Tá bom? Obrigado mais uma vez a todos. Obrigado, Ilha Bela. Parabéns ao trabalho aí do Instituto. Obrigado, Márcia. Obrigado, Tita, que deve estar por aí também.